Queria começar, antes de falar do tema da palestra, quem sou eu, queria começar fazendo uma pergunta. Quem se considera de tecnologia aqui? Levanta a mão para mim. Show. Será que eu vou cair se eu pular daqui? Acho que não. Por que você não levantou a mão? Embora eu seja da área de recursos humanos, nós temos um lab em Santos, nós somos de Santos, um laboratório de inovação e impacto social. Show. Então você se considera da tecnologia. Quem não se considera da tecnologia, levanta a mão. Por que você não levantou a mão? Uma resposta dupla. Vida pessoal, eu sou tecnológica. Vida profissional, talvez não tanto. Alguém mais quer expor aqui? Não? Pessoal, eu tenho uma constatação para fazer para vocês. Acho que subir eu não consigo. Mas, essa pergunta deixou de fazer sentido no século 21. Alguém aqui não está com celular? Alguém aqui não trabalha de frente para o computador? Hoje em dia a gente já não consegue mais se dar o luxo de falar que a gente não é da tecnologia. E é por isso que quando a Mari me convidou para falar de diversidade enquanto motor da inovação, eu aceitei na hora, prontamente, porque eu acho que diversidade é muito mais do que só a gente discutir porcentagem de mulheres, porcentagem de negros, discussão de PCD, enfim. Para mim, diversidade é a gente parar de tentar encaixar cada um na sua própria caixa, cada um no seu próprio label. Quando eu vou lá e rotulo vocês e falo, você é da tecnologia? Dá pressão, vocês já ficam nervosos. Várias pessoas não levantaram a mão porque, vai que, não posso falar. Porque talvez, quando eu acesse algum tipo de label, a gente forme uma imagem muito clara na nossa cabeça de quem é essa pessoa. E se ela for um pouco diferente da gente, então eu não posso ser. Que é um pouco que a gente vai explorar ao longo desses próximos 25 minutos que a gente vai conversar. Tudo bem? Então, é sobre isso, diversidade enquanto motor de inovação, que conversaremos. E, para mim, toda essa conversa tem que começar motivado no porquê que a gente está aqui, pessoal. Por que vocês vieram numa palestra de diversidade? Tá? Eu saio por aí correndo loucamente, enfiando no meio do meu dia um monte de palestra, porque o meu objetivo final é que a gente consiga fazer uma tecnologia menos viesada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, hoje em dia, a gente tem algoritmos que reconhecem muito mais a voz masculina. Quer dizer que temos gadgets que acham que as mulheres são menos saudáveis do que os homens, porque a variação de temperatura no corpo delas é maior. Simplesmente porque o modelo do algoritmo não levou em conta o ciclo menstrual. Esqueceu. Não importa, coisa pequena. Nem a metade da população. Coisa pouca. Simplesmente porque eu acredito que hoje a gente tem alguns outros vieses. Quando a gente faz alguma busca no Google com nomes, certo? Que são de origem afro-americana, por exemplo, já existem pesquisas. A gente viesa, a gente cria estereótipo. A Amazon publicou há pouco tempo atrás como estava viesando os algoritmos de seleção por causa de inteligência artificial, porque o modelo esqueceu de falar que diversidade era importante, que simplesmente seguir contratando todo mundo igual dava ruim. Então, por isso que eu saio por aí falando de diversidade. Porque hoje, por mais que vocês não sintam, a gente tem uma tecnologia viesada. A gente resolve o problema do menino branco do Vale do Silício. Ponto. E, de alguma maneira, eu acho que a gente podia estar resolvendo outros tantos problemas. E nada contra, pessoal. Toda vez que eu falo isso, as pessoas, que escrota, nada a ver. Pessoal, não tenho nada contra o Rap, nada contra o Tinder, mas, para mim, eles são exemplos claros de problema do menino branco. A gente não tem nenhum aplicativo do tamanho do Tinder para fazer match entre mães que podem criar uma rede de confiança para cuidar dos seus filhos. A gente não tem nenhum app contra feminicídio, segurança da mulher, do mesmo tamanho do Rap. Simplesmente porque a gente não está lá fazendo. Porque a gente criou um estereótipo de precisamos ser super gênios, homens brancos do Vale do Silício. Tudo bem? Ótimo.
Então, é por isso que eu estou aqui. E não é Camila falando, tá, pessoal? Perdeu meu GIF, era um GIF, eu juro, tá? Não é para vocês lerem essa letrinha, não. Porque está no PDF. Isso, pessoal, não é a Camila falando, tem pesquisa, tá? Hoje em dia, a gente já consegue suportar muitas análises qualitativas desses aspectos mais... análises quantitativas desses aspectos mais qualitativos. Então, eu consigo provar para vocês que existe bias entre homens e mulheres. E o experimento que eu mais gosto foi feito por Harvard em turmas de economia, onde em turmas que funcionaram como se tivesse uma turma rolando aqui, outra turma rolando aqui ao mesmo tempo. Numa sala, eu pego um artigo de economia, os dois polêmicos, é o mesmo artigo, mas num eu ponho um nome de mulher, no outro eu ponho um nome de homem. Tudo bem? E aí eu passo esse artigo polêmico nas duas salas. O fato dos alunos saberem que ele foi escrito por uma mulher, o descrédito é muito maior. E eles chamam a economista de louca, descompensada, todos aqueles adjetivos que nós mulheres reconhecemos todos os dias, certo? E não vai dar em nada, as pessoas não conseguem suportar, elas sequer se esforçam para tentar compreender aquela tese. Aí quando passa com o nome de homem, nossa, que ousado, visionário, achei bom. E aqui, pessoal, acho que muito legal que estou vendo assim, um público diverso. Com alguma frequência, quando você fala de diversidade, quem que vem assistir a palestra? A minoria, normalmente, né? Então, vamos falar de gênero, aí vem só as meninas. Vamos falar de raça, vem só os negros, as negras. Vamos falar de orientação sexual, vem só LGBT. Pessoal, isso é um problema econômico. A conta não vai fechar. Se a gente for colocar num balde só quem é detentor de poder, homens brancos, héteros, cis, é minoria, sobrou pouco, não vai sustentar a inovação. A conta não vai fechar. Vou dar um exemplo só no recorte de gênero, tá? Somos 52% da população. Alguém aqui está tendo problema para recrutar programador? Eu não sei vocês, eu recebo e-mails todos os dias implorando para o Mastertech mandar pessoas. Todos os dias. Porque, não dá, putz, estou precisando, não dá. E a gente vai continuar excluindo metade do planeta Terra, para mim me parece burro, no final. Falta matemática, certo? Não dá para eu sustentar a inovação no ritmo que eu quero, excluindo metade do planeta. Tudo bem? Então, quando a gente coloca aí nessa salada um monte de tecnologia, um monte de chatbot, de HR, e acho que foi por isso que a Mari me convidou, porque se a gente não perguntar por que antes, não adianta. Se a gente não tiver clareza da nossa forma de pensar, não adianta fazer chatbot, pessoal. Não adianta fazer algoritmo de inteligência artificial, não adianta. Tudo bem? Eu tenho que saber por que eu estou fazendo tudo aquilo. E na minha visão, no que tange diversidade, a gente está fazendo cagada ainda. Tá? A gente ainda coloca a diversidade debaixo do pilar de responsabilidade social. Quem banca os programas de diversidade, em geral, são responsabilidade social. Se a sua empresa já colocou debaixo da área de estratégia, de produto, vai lá e dá um abraço no chefe. Porque quase todo mundo põe debaixo de responsabilidade social como se fosse fofinho. Falar de diversidade em tecnologia. Como se fosse fofinho falar de diversidade num contexto digital. É estratégico, tá, pessoal? Então, eu acho que a gente ainda continua fazendo cagada. Outra coisa, a gente ainda tem os privilégios na mão das mesmas pessoas. E é por isso que a gente continua chamando mulheres de minoria, né? Porque o poder, de fato, ainda está no homem branco do Vale do Silício no que tange tecnologia, tá? Se for outras ciências, pode ser que esteja na Europa um pouco. Mas não muda nada. Para a gente continua fudido, certo? Não muda. Na nossa mão que não está. Tá? Então, a gente continua tendo que implorar para que eles olhem para a gente, tipo, por favor, cara, me ajuda.
A gente continua concentrando esse privilégio. E é por isso que e a gente pode discutir, por isso que eu vou deixar 10 minutos, porque é polêmico, tá? Por isso que eu, Camila, sou a favor de cotas. Num contexto de política de transição, para a gente conseguir distribuir poder. Porque, senão, eu vou demorar 900 mil anos, pessoal, eu não vou estar viva para ver, eu não quero morrer sem ver. É bem egoísta meu motivo no final. Eu só não quero morrer sem ver a mudança. E aí, se a gente acha que é coerente esperar 120 anos para ter igualdade de gênero num contexto corporativo, eu não acho justo. Por isso que eu, Camila, e a gente pode conversar depois, entendo que junto com uma política de construção de pipeline de talento, sou a favor de cotas, tá? E um recado antes da gente avançar e continuar, essa foto, pessoal, e ela tá ruim porque fui eu que tirei, é de um evento que chama Grace Hopper Conference. Alguém já ouviu falar? É um evento gigantesco do mundo de tecnologia, chama Grace Hopper, com 2 P's, que celebra mulheres técnicas. Eu vou só dar um exemplo, tá? Isso aqui é como um exemplo. Quem não é de tecnologia não tem problema, eu estou só dando um exemplo. E esse evento, pessoal, ele começou minúsculo, há 15 anos atrás, e hoje ele é enorme. Ele junta 20 mil mulheres, ou em Orlando ou em Houston, porque são os únicos 2 centros de convenção que conseguem colocar 20 mil pessoas dentro desses lugares. E, normalmente, a palestra de abertura, né, é feita pela presidente do Anita Borg Institute, que é o instituto que organiza. E esse ano, pela primeira vez, uma mulher negra subiu no palco. Então, olha que difícil também a gente olhar e falar de diversidade como se fosse uma luta só, né? Eu, enquanto menina branca, reconhecendo os meus privilégios, achava o evento incrível. E quando ela subiu e falou que era a primeira mulher negra a pisar naquele palco, aquilo me destruiu, pessoal. Porque do alto, né, dos nossos privilégios, a gente acha que está fazendo um monte e não está fazendo nada, tá? Então, quando ela traz essa mensagem de que não é ficando quieto que a gente vai conseguir transformar, isso traz um pouco de força, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade, né? Da gente despir um pouco olhar só para o nosso umbigo, né? E se responsabilizar por esse futuro. Então, essa é a mensagem que eu também quero, antes de começar a contar um pouco da minha história, o que a gente vem fazendo para conseguir usar a diversidade como uma alavanca, passei a responsabilidade para vocês também, tá bom? Não vai ser ficando quietinho, respeitando todas as regras, que a gente vai conseguir transformar alguma coisa, tá? O evento é muito legal, pessoal. Quem tiver a oportunidade de ir, esse ano vai ser em Orlando, é incrível, tá? E é muito louco como, além da responsabilidade, a gente perde, né, o referencial de quando essas coisas começaram. Hoje, se eu perguntar para vocês, para vocês talvez não, porque vocês são RHs preparados, mas se eu perguntar para qualquer pessoa lá fora, me descreve alguém que trabalha com tecnologia. A resposta vai ser na sua maioria. E a gente começa perguntando isso com 7 anos, tá? Que a galera pituquinha. A resposta é um menino gordo, de barba, óculos, antissocial, que é muito gênio. Ele tem que ser muito inteligente, mas é sim muito inteligente. Ele tem que ser social também, é bem importante que ele seja antissocial. E ele gosta muito de pizza. Ele almoça e janta na frente de um computador com tela preta e letrinhas verdes. Em geral, é essa a descrição que vem. Pessoal, todo mundo que é diferente disso, acredita que não pode ser isso, que não pode ser da tecnologia, tudo bem? E aí a gente perde o referencial achando que isso é natural. E uma das discussões que a gente tem é que essa imagem foi construída, pessoal. Essa capa aqui é da Cosmopolitan, de 1970, que foi quando começou a olhar... alguém já viu Estrelas Além do Tempo? O filme? Quem não viu, anota agora. Vou dar um minuto. Pessoal, Estrelas Além do Tempo é um filme que conta o início da computação comercial, IBM, esses paranauê. É muito incrível, porque foram mulheres negras que sustentaram o início da computação, by the way. Tá? By the way. E a gente, lá em 1970, a gente estava fazendo capa
da revista Cláudia da época. Ainda existe Cosmopolitan, né? Mas é tipo a Cláudia, jovem, de 1970, e a capa era sobre como as trainees de tecnologia bombavam. Como as mulheres eram naturalmente boas naquilo. E eles até falam do salário. Ó, pessoal, ganhava bem, $20 mil. Olha, trainees em análise e desenvolvimento de sistemas. E as mulheres arrasavam. A gente perde o lastro e começa a só reverberar um estereótipo que só destrói a sociedade, tá, pessoal? Então, cuidado. A gente tem que continuar contando essas histórias para ver se a gente converte. Quando você chega para alguém e fala assim, então, deixa eu contar uma coisa. A computação, a tecnologia começou num contexto de diversidade, porque era um período pós-guerra, onde as pessoas saudáveis e normais, bem entre aspas, estavam na guerra, e quem estava fazendo tecnologia, podendo ser investido, principalmente pelo governo britânico, para desenvolver tecnologia, eram mulheres, deficientes, homossexuais, olha que ótimo, tudo que hoje não tem. Então, o início da computação foi feito na diversidade. E se a gente não contar essas histórias, a história morre aqui, certo? Se a gente não contar que o primeiro ser humano que programou foi uma mulher, se a gente não contar essas e outras tantas, a gente vai continuar tendo que fazer isso tudo para provar o óbvio, pessoal. De que dificuldades, não existem diferenças cerebrais entre homens e mulheres no que tange capacidade de processamento matemático ou linguagem. Oi. Morreu. Alô, deu certo. Morreu. De novo. Alô? Alô? Show. A gente vai ter que continuar tendo que fazer pesquisa quantitativa para provar coisas que talvez fossem naturais para a gente. Pessoal, ninguém consegue medir nenhuma diferença cerebral de capacidade entre homens e mulheres no que tange lógica e leitura. Mas quando a gente olha os dados do PISA, que é talvez o maior exame de habilidades de leitura e matemática, as meninas e os meninos vão muito diferente. Vamos assim, as meninas arrasam em leitura e os meninos se lascam, e os meninos vão muito, não arrasam, mas vão ok em matemática e as meninas se fodem. Tudo bem? Sendo que não existe diferença. A gente construiu essa imagem, pessoal, e esse livro também é uma outra referência muito boa, que mostra que, principalmente, tecnologia e inovação foi construída criando essa imagem aqui, ó. Olha que ótima essa foto. E as pessoas estão orgulhosas de estar nela. É o que a gente chama de PayPal Máfia, pessoal. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é o grupo de founders. Então, tem tudo que é founder aí. De empresas de unicórnios do Vale do Silício. E eles chamam de PayPal Máfia, porque vários deles passaram pelo PayPal antes de abrir as próprias empresas. Todos são homens brancos. E gostam de se encontrar no bar para jogar pôquer. Olha que estereótipo ótimo. E a conclusão que a gente chega é que isso foi criado, pessoal. A gente criou um estereótipo de que a gente precisava ser desse jeito para poder empreender. Que a gente precisava ser assim para ser um bom programador, um bom técnico. E rolam, né, tem um monte de referência, mas existem tendências, tende-se a acreditar que isso foi construído nos primeiros testes e processos seletivos para a tecnologia. Uma das referências mais fortes, né, das hipóteses mais fortes, é que essa SDC era um lugar de psicólogos, né, uma clínica de psicologia que fez o primeiro teste, a pedido da IBM, para a contratação de programadores. E eles estavam tendo muita dificuldade para achar programadores bons. E aí fizeram um primeiro teste. E desenharam a persona desse programador perfeito. E esse programador perfeito tinha que parecer com essas 4 pessoas. Ele tinha que ser antissocial, é o de barba, aparentemente fumar charuto e ter barba te torna antissocial. Antissocial. Tem que gostar de experiências, de experimentar, tem que gostar de jogos e tem que ser resiliente. Reparem que os desenhos são bastante, né, estereotipados, vocês não acham?
E aí eles começaram a selecionar e criar esse contexto, porque se você pega uma foto, pessoal, de fato, é essa galera que está fazendo computação. O problema é que a gente está arrastando esse estereótipo muito tempo. E aí a gente perde a oportunidade de resolver os problemas que deveriam estar sendo resolvidos. A gente não está resolvendo assédio, a gente não está resolvendo problema de feminicídio. E eu estou usando exemplos aqui drásticos, bem extremos, né, de um recorte de gênero. Mas tem outros tantos que a gente também não resolve. Olha aí como é que a gente está cuidando de paternidade, pessoal, e usando paternidade como pais e mães, tá? A gente ainda não tem nenhuma solução para suportar isso. A gente tem uns app meia boca, só de informação, a gente não tem nada para tentar compartilhar, melhorar isso. Olha o tanto de oportunidade que a gente deixa de olhar para uma sociedade muito mais igual quando a gente tira a diversidade do mercado de tecnologia. E aí eu queria contar um pouco da minha história. Esse aqui é meu pai, pessoal. E essa foto foi tirada recentemente, não era da época que eu tinha 8 anos. Mas por que eu pus essa foto? Porque foi assim que eu me interessei por tecnologia. Porque o meu pai programava. Eu tenho uma irmã gêmea, que é idêntica a mim. E ela se dava super bem com as coisas da minha mãe. E eu me dava muito mal. Porque eu era canhota, pessoal. Então, eu sempre cozinhei muito mal e eu sempre me machuquei muito. Por algum motivo que eu acho que é a minha canhotice. Mas eu não sei, é um chute. E eu me dava muito mal. Em compensação, o meu pai tinha coisas muito mais legais, tipo entrar debaixo do carro e ficar mexendo no carro. Tipo, ficar no computador o dia inteiro, que eu achava muito mais legal do que acompanhar a minha mãe. E aí, de alguma maneira, eu fui me interessando. Mas a parte mais legal de todas era que meu pai acordava de madrugada com o telefone tocando e ele programava pelo celular, pessoal. Não sei se alguém já teve essa oportunidade, mas é muito raro alguém programar pelo telefone, ou quase não existe. Mas meu pai ligava e falava assim, lê o log para mim. Ah, então tá. Então, abre o arquivo tal, depois da linha env dx14, escreve para mim rm dx18. E aí eu olhava aquilo e falava, meu Deus. Meu pai com certeza é um alienígena que foi enviado e um dia ele vai contar pra gente, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, foi super madura a minha decisão profissional, certo? Foi super madura. Foi tipo, pai, como que chama aí esse clã alienígena que você faz parte? Ele, chama computação. Eu falei, ótimo, é isso aí que eu vou fazer. E aí eu fui estudar computação. E era assim. A maioria das minhas interações na graduação, no mestrado, agora no doutorado e no mundo corporativo, eu sempre era a única menina da mesa. E todas aquelas palavras bonitas de mansplaining, todas aquelas coisas assim, todos os dias. Era tipo, então eu sou CTO da empresa. Quando que vai chegar o CTO? Não, acabei de falar. Sou eu. Tá bom. Nunca mais ninguém escutava o que eu estava falando e no final quem ia tomar a decisão era eu, no caso. Mas ainda assim as pessoas me ignoravam. Com alguma frequência a gente tinha que encarar e com o tempo você vai criando musculatura. Mas no início, pessoal, muito difícil. Por isso que um dos dados mais alarmantes para mim no que tange diversidade é que a gente tem uma dificuldade de inserção e de ascensão dessas mulheres. De inserção, porque de fato a gente cria pessoas de maneiras muito diferentes. Espera aí que eu já volto aqui. A gente cria as nossas meninas e meninos de maneiras totalmente diferentes, o que faz com que eles não desenvolvam, talvez, uma habilidade natural, que não é nada natural, tudo bem? E aí a gente não consegue converter esse dado. Eu me formei sozinha, pessoal, em 50 alunos. Como é que a gente vai sustentar a inovação, né? A palestra é sobre motor de inovação. Como é que a gente vai sustentar a inovação? Primeiro, tendo meia dúzia de cursos de programação, o que para mim já é difícil, né? Mão de obra técnica, já deu ruim aí. E se você ainda recorta e põe as mesmas pessoas para fazer esse curso, olha que ótimo, vai dar errado. Está dando errado no caso, né? Mas pode piorar, se a gente não fizer nada. E aí, lá em 2010, a minha primeira empreitada, totalmente desprovida de qualquer interesse ou conhecimento, foi, eu preciso começar a falar sobre isso. E em 2010, eu achei essa foto, pessoal, que foi quando eu entrei na faculdade, tá? Que era a primeira turma de ciência da computação da Universidade de São Paulo.
que foi o lugar que eu estudei. E eu dei um help para vocês, eu circulei as bolinhas brancas, as meninas com bolinhas brancas. Tínhamos 70% de mulheres, pessoal. Então, claramente, nós, enquanto sociedade, fracassamos. Certo? Na manutenção dessa diversidade, a gente inverteu. E o ponto de inflexão quer dizer muitas coisas, né? Uma delas é, de fato, a gente dicotomizar como a gente fez, principalmente no final do século XX, a criação de meninos e meninas. Antes, todo mundo brincava na rua, se fudia junto. Certo? Não tinha muita escolha. É tipo, cara, vai aí, só tem esse para brincar. Aí a gente, no final do século XX, começou a conseguir dicotomizar muito essa criação. E a gente parou de ver oportunidade em algumas coisas. A gente criou um estereótipo, né? Quando a gente começou a fazer programação num contexto comercial, a gente criou um estereótipo. Então, o cara de mainframe era esse cara. Não é mentira esse estereótipo. No final da década de 90, era esse mesmo estereótipo. Mas se a gente não fizer nada para desconstruir isso enquanto sociedade, ninguém vai querer parecer com isso. Tudo bem? Ainda mais aquela menina que foi criada para ser fofinha, para ser bom partido, para ser legal. Ela não vai querer ser esse aqui, tá? O computador acabou se tornando o brinquedo do menino. Em geral, eu faço essa pergunta. As meninas que estavam aqui, o computador era o brinquedo do irmão de vocês? Estava no quarto do irmão de vocês? Normalmente isso se repete. Então, a casa inteira economizava para poder dar o computador para o irmão. E o computador era visto como um brinquedo do menino. Tudo bem? E aí essa menina tinha que implorar para poder usar o computador. Por favor, cara, pelo amor de Deus, deixa eu usar. E aí ele, obviamente, fazia jogo duro, né? Porque ele não ia dar para a irmã legal dele. Enfim, isso se repetiu, pessoal. E essa história parece que é do século passado, não é. Até hoje, você senta e conversa com as meninas e o irmão ganha o computador. E ela ganhou o quê? Outra coisa. Mas não foi computador. Nada digital. Ah, por que você não pede? Não pede, pessoal. Porque não pede. Simplesmente porque você vai construindo o gênero feminino. E aí é óbvio que você não vai levantar a mão e pedir. Hoje, eu tenho musculatura, né, emocional para pedir, levantar a mão e pedir, mas em geral a gente não tem quando a gente tem 5, 6 anos, tá? A gente vai crescendo, enquanto adolescente, nós mulheres, a gente é acometida pela síndrome do impostor, né, que todo mundo já deve ter falado aqui, mas é você nunca achar que você é boa o suficiente, ponto. Resumindo, é isso. Homens são acometidos por isso? Sim, com certeza, mas nós, enquanto mulheres, por construção de gênero, e isso é estatística, tá? Não é a Camila falando, a gente sofre mais com isso, a gente sempre acha que a gente é pior, que a gente não é tão boa, e a gente tem que conviver com esse dilema. Somando a tudo isso, e eu já estou terminando para a gente começar a discutir um pouco de, tá bom, o que a gente faz? Tipo, legal, Camila, você foi lá, colocou o dedo na ferida e não tem o que fazer, então... faltam exemplos. Então, essa menina nunca escuta falar que ela poderia fazer aquilo, a mãe dela não faz aquilo, a avó dela não faz aquilo, a irmã, a prima, ninguém faz aquilo. E aí faltam exemplos, como por exemplo da Stephanie Steve Schiller, que tem um dos melhores TEDs que eu já vi, tá, pessoal? Digitem o nome dela. Ela teve que mudar de nome para assinar as propostas comerciais da software house dela, porque ela era mulher. E ela programou o primeiro software embarcado da Boeing e vendeu no início dos anos 2000, a software house dela por 80 milhões de libras esterlinas e deixou uma penca de mulheres milionárias. Porque, quando elas voltaram num período pós-guerra, os maridos falaram assim, então, não pode trabalhar, que palhaçada é essa aí de estudar? Não. E ela falou, tá bom. Aí, enquanto o marido saía para trabalhar, ela programava por telegrama com as amigas. E aí ela inventou vários termos, o termo freela, o termo trabalho remoto. Quem conhecia a história dela? Poucas pessoas. Tudo bem? A gente continua não contando a história dessas mulheres. A Holly vendeu a empresa dela por $1 bi, pessoal, de dólar. Empreendedora, assim, muito bem sucedida. Ninguém escutou falar dela. Então, de novo, queria reiterar que a gente tem um problema de inserção e ascensão.
E aí, queria compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo no Mastertech para tentar contornar isso e abrir. Quem tiver boas práticas, pessoal, a gente tem 10 minutos para conversar sobre boas práticas, o que a gente fez, testou, deu certo, deu errado. Vou pedir para vocês compartilharem. Mas lá no Mastertech a gente conseguiu 61% de mulheres. Entre alunas de cursos de tecnologia, olha que ótimo. E aí todo mundo fala, ai, que sorte. Que sortuda que você é. Pessoal, quando a gente olha para esse número, tem tudo menos sorte, tá? O que a gente vem fazendo é trabalhar muito comunicação, então é tomar cuidado com todas as mensagens que a gente deixa. E aí é um convite para vocês se perguntarem se não existe nenhum tipo de viés nas vagas, se os adjetivos que vocês estão usando nas vagas são majoritariamente do arquétipo masculino, tudo bem? Ou de algum arquétipo que exclua outros, tudo bem? As fotos que vocês estão usando, então, comunicação é uma das principais coisas que a gente vem fazendo. Mas, principalmente, esse número tem a ver com nutrição de pipeline. Que é o quê? Que vocês de RH, eu aprendi com vocês essa palavra, porque eu não sou de RH, certo? Não adianta você chegar para mim e falar assim, oi, Camila, então, eu vi que você é CTO da empresa, será que você podia me arrumar uma CTO? Aí eu vou falar para você, então, no Brasil tem 2, eu e mais uma. Eu sou dona da minha empresa, ela também. A gente não vai sair do nosso emprego para trabalhar para você. E aí você fala, viu, bem que eu pedi, não deu para ajudar, bem que eu pedi. Tudo bem? A gente, de alguma maneira, terceiriza o desconforto para gerações antepassadas não deu. Ai, que eu contrato muita gente sênior. Lá na empresa é só gente sênior, não posso ajudar, desculpa. Se a gente simplesmente terceirizar o desconforto, a gente não vai resolver o problema, tá? Então, o que a gente vem fazendo é sempre contratar na base, investir nessas pessoas, e aí a gente consegue converter. Com alguma frequência a gente perde elas para o mercado? Sim. Mas se a gente for competitivo e cuidar desse talento, ele vai ficar, porque ele vai lembrar que fui eu que investi nele. Tudo bem? Então, hoje a gente tem no Mastertech a gente tem alguns projetos sociais e não sociais que endereçam base da pirâmide. Hoje a gente tem, junto com o Facebook, um espaço que chama Estação Hack. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas lá na Estação Hack a gente formou 1.200 alunos ano passado e vai formar 3.000 esse ano. E já que a gente pode dar bolsa, se eu fosse respeitar as inscrições, eu ia ter 30% de mulheres só. Ai, morreu de novo. Voltou. Eu teria 30% de inscrições, uma baixíssimo engajamento de diversidade de orientação sexual e PCD. Mas como sou eu que escolho? A gente constrói o futuro desejável. Tudo bem? A gente constrói essa nova massa de trabalho que tem as habilidades que a gente acredita. A gente decidiu construir o que a gente chama de futuro desejável. E não aceitar o futuro provável. Tudo bem, pessoal? Então, acho que essas são as 2 dicas principais que eu daria para vocês. E eu queria muito ouvir e gastar e investir esses 8 minutos que a gente tem, compartilhando um pouco de boas práticas. Quem tiver alguma dica, fez alguma coisa que funcionou, queria muito que a gente construísse essa discussão juntas nos 8 minutos que nos faltam. Ali temos uma mão levantada, que foi muito rápida. Eu vou levar meu microfone. Ah, tem aí. Boa. Oi, tudo bem? Eu sou a Paloma, trabalho numa empresa de mídia, uma empresa de comunicação, na verdade. E eu participei de uma Startup Weekend e voltei com uma cabeça um pouco mudada e vi que não tinha nenhuma gerente negra onde eu trabalho. E mesmo sendo branca e reconhecendo todos os meus privilégios, isso me incomodou muito. E aí a gente fez algumas palestras com o tema diversidade, onde a gente trouxe várias mulheres muito fodas para falar desse assunto, e eu percebi que numa empresa de 3.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, incluindo terceiros, tinham 50 pessoas nas palestras. E a gente usou muita divulgação, a gente fez tudo o que a gente conseguia. E aí, assim, eu queria compartilhar a prática, mas eu também queria pedir uma dica para falar o que eu faço para incluir, não sei se incluir, mas chamar essa galera, tipo, embarca com a gente, vamos lá, vamos ver que é legal, vamos ver que é importante, porque eu não quero que morra e é isso.
Você ia responder a pergunta dela ou não? Você ia fazer um outro comentário? Então, vou responder rapidinho. Eu acho que é a gente explicando por quê, Paloma. Enquanto isso não virar política da empresa, por isso que eu sou a favor de cotas, tá? E a gente pode discordar. Mas enquanto isso não vira bônus e não é o dinheiro dele que está em jogo, ele vai ficar na zona de conforto. Estou falando ele, mas qualquer um que está numa posição privilegiada, tá, pessoal? Enquanto isso não virar política da empresa, eu acho que a gente não vai conseguir converter. O que a gente normalmente tem feito é colocar em pauta em reunião de estratégia. Então, vamos supor, a gente hoje sustenta a área de Open Innovation e está fazendo a transformação ágil do Banco Citi, que é um banco americano, meritocrático, várias desconstruções, um lugar incrível, extremamente não violento, então a comunicação, super treinados, enfim, mas pouquíssima discussão de diversidade. Existe um comitê apartado da discussão. E a gente levantou a mão e falou, junto com a mudança de mindset ágil, a gente vai falar de diversidade. E isso passou a ser mandatório para que todas as pessoas ouvissem. Então, eu acho que é talvez tirar da pauta de evento fora do horário de trabalho, de só quem é legal vai, e colocar dentro do circuito de discussão da liderança. E aí é super difícil, eu sei que né, a gente se sente meio impotente, né? Tipo, eu não posso mudar a pauta lá do rolê. Mas acho que é começar aos poucos, tentar plantar uma sementinha ou outra para ver se a gente explica por quê. Sabe? Por que isso é importante? Por que isso é uma luta de todo mundo? Em geral, eu uso o argumento capitalista que normalmente funciona para as empresas. Complementando o que você perguntou, eu sou negra, né? Tenho um cargo de gestão, sou gerente de RH. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi dentro da área de RH, estruturando a área de tecnologia. Quando eu cheguei, só tinham homens, e eu olhei para a área e falei, cara, eu tenho que trazer uma mulher, intrinsecamente, né? E aí eu fiz o processo seletivo, eu consegui uma menina negra, programadora, e aí quando eu trouxe para ela fazer o desafio, a visão técnica, quando olhou, não, ela é júnior, ela não é plena, a minha vaga é plena. E eu tenho muito a prática de, quando eu vou dar um feedback negativo para um candidato, ligar para ele, explicar, ainda mais na área técnica, que a gente sabe que as pessoas são um pouco mais vaidosas, enfim, falar o resultado, né, do desafio e ver se faz sentido. E, cara, eu admirei demais essa programadora, porque eu dei o feedback para ela, eu falei, faz sentido para você? Ela falou, não faz sentido, porque eu não sou uma programadora júnior, eu sou uma programadora pleno, eu me reconheço nessa posição, e você me permite escrever um e-mail em que eu consiga colocar o meu contexto, todas as minhas posições, os meus argumentos? Eu falei, claro, isso é super bem-vindo. Pelo amor de Deus, eu vou imprimir e esfregar. Tô brincando. Não, fiz Por isso que eu no não sou do RH, salto, entendeu? sem falar que eu não estava sou do RH. tendo uma situação de preconceito, eu tive que lidar com a inteligência emocional. E ali eu levei para a área técnica. Eu falei, olha, eu tenho um feedback da candidata, eu dei para ela o poder de fala, e eu gostaria também de dar para vocês, né, o poder de fala também, mas aqui ela coloca para mim, que ela é uma programadora plena, enfim. Resumindo, hoje ela está comigo, é uma das melhores programadoras da equipe. Ai, que amor! E aí a gente conseguiu reverter esse cenário, e eu vejo que é um cenário de superação. Mulher, negra, Não, e é única, por enquanto, na equipe, mas é o isso. início da mudança. Eu brinco que quando chega alguma... Arrasou. Eu brinco não, porque é verdade. Mas quando chega alguma menina que fala assim, eu sou muito boa, eu contrato, eu não entrevisto. Aí todo mundo fala, Camila, uma hora você vai errar. Nunca errei. Por quê? Para a menina chegar falando, eu sou muito boa nisso, isso eu sei fazer, ela teve que quebrar mas tanta barreira na cabeça dela, que é isso. O Nico, eu conto a história, o Nico a gente tirou da Oracle. O Nico teve, acho que foi paralisia infantil, ele tem dificuldade de mobilidade, e ele me chamou para uma reunião para contar como ele era incrível, para eu dar uma vaga de marketing digital para ele. No final da entrevista, eu falei, olha, não precisa conversar com mais ninguém, cara, já me convenceu. Está contratado. E ele, enfim, eu acho que quando a gente consegue desconstruir, bater no peito e falar, cara, eu sei, vindo de um contexto onde a sociedade inteira pressiona a gente para não, eu contrato. Assim, porque já tem mérito, tem no mínimo a inteligência emocional para ter conseguido ultrapassar isso. Então, ainda bem que ela tinha um RH preparado do outro lado. Eu tive um RH que mudou minha vida também, eu juro que eu vou contar muito rápido.
quando eu fui para o Google, eu terminei a faculdade, tocou meu telefone, era um recrutador do Google me convidando para participar do processo seletivo. E aí, ele falou, o quê? Eu falei, o quê para ele? Não. Daí ele, não? Eu falei, não vou passar. E aí, ele sendo um RH muito bem preparado que nem você, reconhecendo algumas coisas, né, alguns padrões de comportamento, ele falou, mas por que você acha que você não vai passar? Eu falei, não, porque eu nem sou tão boa assim, e não sei. Ele, então tá, então eu vou pedir demissão. Eu tipo, cara, o que você está falando, por favor? Ele falou, então eu vou pedir demissão, porque eu fui pedir indicação de um professor na melhor faculdade do país, e ele falou que você era a candidata. Se você não passar, quem que vai passar? Eu não preciso recrutar mais ninguém, então. Porque se você não passar, meu trabalho está errado, eu posso ir embora. E aquilo para mim foi tão icônico, porque na época eu já falava de síndrome do impostor. E quando ele conseguiu me mostrar que no fundo, quem estava se boicotando era eu, para mim foi uma desconstrução, assim, caiu minha ficha, eu falei, caraca, quase que eu perdi a maior oportunidade da minha vida, porque eu não me julgava capaz de fazer isso. Então, vocês enquanto RH, e é muito verdade aquela frase que está lá na frente, eu vejo vocês como um motor de inovação. Ontem eu estava num evento de RH e a gente conversou um pouco sobre isso. Se vocês constroem a força de trabalho do futuro, quem está construindo o futuro desejável são vocês. Tudo bem? Então, se vocês reconhecerem esses privilégios, reconhecerem síndrome do impostor, eu tenho uma confiança muito grande de que a gente vai conseguir construir uma força de trabalho mais coerente no futuro, sabe? Enfim, ótimo exemplo, obrigada. Dá tempo, tem 20 segundos. Alguém tem algum comentário de 20 segundos? Então, eu vou deixar... Nossa, pessoal, queria deixar meu e-mail. Se alguém tiver vaga de programação, me manda e-mail, tá? Eu tenho vários candidatos bons. E diversos, by the way, porque no Mastertech é sempre 50-50, no mínimo. E esse e-mail está à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigada, Camila.